Estamos começando mais uma edição do programa Fala Petista. Receberemos o professor Joatan, ele que é pré-candidato a vereador pelo nosso partido, irá compor a nossa chapa. O professor Joatan já está aqui conosco. O professor Joatan já está ao vivo aqui conosco. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Clístenes. Boa tarde aos internautas, ao Paulo Assunção, Paulinho Oliveira, a Stephanie, a Dilene. Boa tarde a esse pessoal que está nos ouvindo aí, nos acompanhando. Como é que foi para o senhor, aproveitando aqui já para o senhor fazer sua saudação inicial, como é que foi para o senhor ontem o encontro do nosso partido, que definiu aí os nossos nomes de representação para pré-candidatos e candidatas a vereador e vereadora, e também a pré-candidatura confirmada da nossa companheira deputada federal Luiziane Lins? Foi um encontro representativo, a presença da Gleise, do Haddad, da militância, do diretório municipal, dos pré-candidatos e pré-candidatas. Ou seja, foi diferente, né? Foi uma convenção totalmente diferente do que a gente está acostumado, um encontro que tivemos que ficar distantes, aplaudir, tinha que ser eletronicamente. Ou seja, é um novo normal que ninguém quer, né? Um normal que a gente não consegue se adaptar. É uma superação, na verdade. É verdade, uma superação, sabe, professor? Acho que o senhor agora definiu com muita precisão, porque embora distantes, ontem o clima, eu participei e pude contemplar, né, as várias falas de cada um dos companheiros e companheiras que se pronunciaram, a gente pôde contemplar que mesmo distantes, a gente parece que está unido talvez mais do que antes, sabe, professor? Acho que o momento, inclusive, nos sugere isso, uma união mais forte, mesmo com essa distância temporária. Muito em breve nós deveremos voltar a ocupar o nosso habitat natural de luta, que são as ruas, né? Verdade. Então, eu acho que, de fato, essa sua definição traz muito do que foi o encontro ontem. Realmente um encontro muito feliz e que revigorante para que a gente continue aí agora essa trajetória de campanha. Bom, o professor Joatan, doutorando em Educação pela UES, mestre também em Educação e também pela UES, especialista em Ensino de História pela FFB e licenciado em História também pela UES, né? Eu também sou egresso da UES, viu, professor? Olha, Fiz meu mestrado lá, fiz doutorado lá, e inclusive na área de educação, quem sabe a gente não tem aí alguns professores em comum, né? Grande elenco de docentes da nossa Universidade Estadual. lembro Bom, de professor... alguns aqui, viu? Lembro de alguns. Professora Lembra de Gildânia, o Osterne, lembro de Fred, Frederico, lembro de alguns aqui, alguns? Sabino, é um pessoal bom. Então a gente passou pelas mesmas boas mãos, pelo que eu estou vendo. Bom, o professor Jatan também é professor na Secretaria da Educação do Ceará, foi auxiliar técnico no gabinete do governador do estado do Ceará, ex-coordenador da escola José Tristão Filho, em Guaiúba, foi vice-presidente eleito do Conselho Comunitário do Conjunto Ceará, vice-presidente também do Grêmio Livre em Fio, na escola José Maria Campos, o V8. Depois o senhor traduz para mim esse V8 aí. Participou da comissão das festas juninas do Conjunto Ceará, atua no território criativo, no SOS Conjunto Ceará e membro do Polo Criativo do Conjunto Ceará. É colaborador sênior do Fórum Cearense de Hip Hop e representante do movimento Dias de Luta em Fortaleza. Em rápidas palavras, esse é o professor Joatan, mas eu tenho certeza, professor, o senhor tem muito mais a dizer da sua trajetória aí de luta, a sua formação, a sua militância. Por favor, se apresente para nós. Tá bom, Clístenes, obrigado. Eu sou um cidadão da periferia, né? Vim do interior, de Baturité, com a família, estou com mais de 40 anos aqui em Fortaleza, né? E sempre morei na periferia, ali no Pan-Americano, no quilômetro 8, na chamada Favela do Trilho da José Bastos, né? E depois fui para o Conjunto Ceará e hoje moro na grande Fortaleza, na grande periferia dessa capital maravilhosa, cidade de pessoas de luta, né? De resistência, de cultura, de turismo, de uma cidade maravilhosa para a gente voltar a ser a Fortaleza Bela. É isso aí. Paulinho diz o seguinte: Joatan, é um prazer tê-lo como companheiro de partido e de chapa de pré-candidatos a vereador de Fortaleza. Receba mais uma vez minha solidariedade quanto às ofensas que recebeu no seu perfil. Inclusive, eu queria conversar com o senhor sobre isso, né, professor? Tá certo. Essa questão dos perfis que disseminam o ódio, né, e que a gente precisa denunciar e fazer o enfrentamento. Inclusive, se quiser começar por esse ponto, professor, eu acho, inclusive,
muito providencial essa colocação do Paulinho, essa defesa que ele faz, para a gente abrir o nosso bate-papo de hoje com esse debate sobre esse ódio que é destilado nas redes sociais pelos apoiadores desse governo fascista e genocida que é o governo do Jair Bolsonaro, né, que inclusive instaurou um gabinete do ódio que de lá para cá, desde a campanha eleitoral para presidente na última, né, nós tivemos isso aí avançando no nosso país. O senhor poderia falar um pouco mais, principalmente por ter sido vítima, como é que o senhor está enfrentando isso? Primeiramente, um abraço aí no Rogério Babal, meu querido, né? Participando muito tempo no movimento hip hop, é uma pessoa que eu gosto muito. A questão passa por um problema cultural e de má fé. Você não pode postar uma opinião nas redes sociais que de antemão vem um grupo e começa a atacar e organizadamente, de forma pessoal, agredir as pessoas. Isso é uma prática antidemocrática, é uma prática que elimina o debate, que elimina o diálogo, que quer impor pela força um pensamento. Isso é muito ruim para a cultura democrática brasileira e para o planeta todo, para o mundo todo. E nós precisamos superar isso, precisamos apresentar propostas. Precisamos olhar para a cidade como a gente já teve no passado, na época da companheira Luiziane, na época do companheiro Lula. A gente precisa repensar a cidade no sentido de reconquistá-la, no sentido de apresentar outro viés político. Hoje a cidade está sendo negada à população de periferia. Existe uma negação do direito à cidade. Os jovens de periferia não têm onde desenvolver sua cultura, sua arte, se socializar. A população negra tem dificuldade de acessar os espaços de cultura, de lazer, de conquistas sociais da cidade. Ou seja, é uma cidade que ultimamente está deixando cada vez mais a juventude longe do espaço social, do espaço de sociabilidade. Você não pode ter uma festa de reggae que a polícia vai lá e fecha o espaço da festa de reggae. Você não pode ter um sarau da juventude, um sarau de poesia, que o órgão de repressão vai lá e faz sua parte extraoficial. Existe uma cultura, um conceito de segurança pública extraoficial, um conceito de segurança pública clandestino, onde reprimir a juventude, reprimir a população pobre, negra, virou regra. Isso não pode ser admitido e nós precisamos conquistar esse direito à cidade. Direito à cidade para a juventude, para os pobres, para a população negra, para as mulheres, para todas as pessoas, principalmente a população mais carente dessa grande fortaleza, dessa grande periferia que a gente faz parte. Acho que esse direito à cidade é um lema que todo candidato, todo postulante à prefeitura tem que pensar em reconquistar esse espaço para a população pobre, para aquela população que mais precisa ocupar o espaço público. Inclusive para evitar a violência, para evitar uma situação de viver como coitadinho da realidade. A população tem direito ao seu espaço na cidade. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar. E esse debate, muitos grupos não querem fazer, né? Fazer essa discussão. Quando se trata da cidade, temos que pensar a saúde, a educação, a cultura, o lazer e esse direito à cidade. Se você observar, nos últimos 8 anos, Fortaleza sofre um déficit na saúde. Pega os postos de saúde, no Conjunto Ceará, na Granja Lisboa, na grande periferia de Fortaleza. Não tem mais o médico para atender. Mas tem o problema dos mais médicos. Mas isso é uma questão de política pública. É uma questão de descaso com a população mais carente da cidade. Né? Você pegar o Hospital Nossa Senhora da Conceição no Conjunto Ceará, está praticamente sendo destruído pelo abandono da Prefeitura de Fortaleza. É um absurdo o que acontece com o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Você não pode levar um paciente lá na emergência, você não tem mais a questão de atendimento às mães, ou seja, quando tem é muito limitado. Eu mesmo passei por situações gritantes naquele hospital, no sentido de socorrer uma pessoa que estava passando mal. Ou seja, isso no campo da saúde, no campo do lixo. Você observa a cidade, mas a culpa é da população. A culpa também é da falta de fiscalização, é do compromisso da prefeitura de cobrar que as empresas façam o seu trabalho com responsabilidade. Não é só um problema de jogar a culpa no outro, jogar a culpa na população. É preciso ter uma política que venha urbanizar e melhorar a cidade, para que todos possam ter acesso a ela.
Se você pegar também outra questão que é gritante, a reforma do Pode Lazer do Conjunto Ceará. São 2 anos a obra embargada lá, destruído o polo, a juventude sem espaço, os ambulantes sem espaço para trabalhar, e a população do grande Conjunto Ceará, ali ao redor do Grande Bom Jardim, que sempre vai para o Conjunto Ceará, para aquele polo que é maravilhoso, foi uma conquista da comunidade. Simplesmente hoje está destruído. A violência imperando, o Estado não ocupa aquele espaço, e aí fica difícil para a população conquistar esse direito de utilizar o espaço, o lazer, a cultura. E sem falar o investimento na cultura. É muita coisa, Cristian, eu não vou querer também falar tudo de uma vez, não. Diga aí. Tá certo. Mas o que o senhor coloca aí de forma, nessa panorâmica que o senhor nos dá, é muito importante, porque esse direito à cidade é de fato algo que atualmente a gente não percebe que tem sido prioridade, né? Não tem sido priorizado. Inclusive, as várias cidades que nós temos, né? Porque, na verdade, Fortaleza não é uma só. Fortaleza são várias fortalezas, como o senhor já colocou aí nessas suas primeiras considerações. Nós temos aí os vários territórios, as várias formas de fazer cultura, as várias juventudes, né? E nesse conceito esse conceito que o senhor traz aí de segurança pública clandestina, isso é o que dá origem a um grande problema que nós estamos atravessando hoje no país, que é a criação das milícias. Né? É o poder do Estado sendo utilizado completamente de forma clandestina, fora da lei, e trazendo prejuízos enormes, principalmente para a nossa juventude, quando a gente fala do extermínio das nossas juventudes negras, pobres e de periferias, não é? E, Clístenes, ainda tem um outro problema. As pessoas estão discutindo a moral, mas não estão discutindo o problema concreto da população. O desemprego. Essa pandemia que vai aumentar mais ainda a crise e vai aumentar mais ainda o desemprego para a população de Fortaleza. Ou seja, como pensar uma política pública que consiga minorar esse problema do desemprego? Nós achamos que a cidade... o cidadão deve pressionar a cidade, o poder público, para aprovar as frentes emergenciais de trabalho. Na época da seca foram utilizadas. Nesse momento, pode-se utilizar também frentes criativas de trabalho, que você pode utilizar determinados espaços para que a população possa ir lá se inscrever e apresentar-se como possibilidade naquele emprego. Ou então para a cultura, a questão de você investir nos jovens, na questão do skate, para que ele possa reproduzir e passar o skate para outros jovens, ajudar na socialização. A cultura do hip hop, você poderia ajudar os MCs a fazer. Então, tem que ter uma proposta, a gente está chamando de frente criativa de trabalho, que possa engajar a juventude nessa possibilidade de fazer algo que ele já tem expertise, que ele já domina, como o skate, o hip hop, o cross, né? Como o reggae, o rock. Ou seja, são tribos que precisam ter esse incentivo, porque mexe diretamente com a juventude. E o Estado, a Prefeitura, pode pensar a juventude como um ativo econômico, que ele possa realmente se encontrar a partir da sua área, da sua cultura, da sua vivência, da sua experiência. É um dos desafios. O outro é não tratar a comunidade como coitadinha. Não tratar a comunidade, olha, eu sou prefeito, eu sou governador, eu sou presidente, vou lá dar aquela obra como se fosse um favor para a comunidade. É preciso pensar um planejamento estratégico de desenvolvimento da comunidade, onde a gente possa ter um tripé, escutar a comunidade, ouvir o que a comunidade quer, pedir apoio universitário da universidade, dos técnicos, dos cientistas, e o poder público entrando para fazer uma parceria de 3, né? um tripé, de forma que pensar a comunidade a partir de um planejamento estratégico, onde a principal força seja a vontade da comunidade, seja aquilo que a comunidade está precisando naquele momento, e não uma obra como uma dádiva, eu sou prefeito, vou lá fazer uma dádiva para a comunidade do Conjunto Esperança, ou do Conjunto Ceará, ou do Grande Bom Jardim, né? Pensar a comunidade a partir dela, e não a partir do poder público, ou mesmo da ciência, da universidade. De forma ativa, sujeitos ativos do processo. Quem melhor conhece a comunidade, senão o morador, o cidadão que lá vive na área, né? Então, é uma forma de pensar
algumas propostas, as frentes criativas de trabalho, um planejamento estratégico de comunidades, para a maioria das comunidades da Grande Fortaleza, a questão do direito à cidade. É preciso pensar a política não como algo de especialistas, mas como algo do cidadão, como na Grécia Antiga, o cidadão que se preocupa com a sua cidade, o cidadão que precisa do poder público como mediador nessa relação com a iniciativa privada, com a ciência, com o problema concreto que tem na comunidade, né? Eu acho que esse desafio nosso é como fazer, num momento tão ruim, que é a pandemia, de crise econômica, né? E de uma pós-pandemia que parece nos assustar, nós precisamos pensar o presente como uma construção do agora, como uma construção nossa, dentro dos problemas que nós estamos encontrando. E esses problemas, a gente precisa entender que quem vai sair dele não é um mágico, não é um ser extraterrestre que vem aqui resolver nossos problemas. Nós vamos ter que tomar essa iniciativa. E esse caminho se faz pela política, se faz pela organização social, pela democracia, pelo diálogo, pelo respeito às pessoas. Claro que podemos cometer erros, mas os erros fazem parte da nossa vida. Nós não somos perfeitos, somos seres imperfeitos, somos seres humanos que temos um dia a dia, uma corrida, um trabalho, um estudo, né? Um problema concreto de deslocamento na cidade, que é o problema do transporte público. Ou seja, nós precisamos repensar a cidade, repensar no sentido de ouvir as pessoas, de ouvir os agentes, os ativos da comunidade, os ativos da cidade. Não podemos querer agora acharmos que somos superpoderosos. Está aqui a proposta que vai resolver o problema da educação de Fortaleza. Ou a proposta que vai resolver o problema do desemprego. Ou o problema da segurança. Ou o problema da limpeza urbana. Ou seja, nós precisamos discutir esses problemas, ter propostas concretas, mas deixar aquela porta do diálogo. Quem sabe um diálogo entre o desenvolvimento sustentável e o orçamento participativo, onde as pessoas possam participar e planejar as ações de forma a se sentir sujeito, a amar a sua cidade, porque se sente valorizado por ela. Bom, esse é um desafio não só para a nossa geração, a geração já tem um certo caminhado, tem um certo caminhar político, mas para a juventude. Essa imensa juventude que nós temos aí, que está vendo na política de forma negativa. A política tem que ser o espaço da proposição, tem que ser o espaço do diálogo, tem que ser o espaço da confiabilidade, onde a pessoa tem o seu direito respeitado. Não podemos desrespeitar o direito das pessoas e achar que elas vão querer participar da política. Ninguém quer participar de algo que lhe faz mal. Só quer participar de algo, se sentir que não vai ter desrespeito, que não vai ter corrupção, que não vai ser destratado naquele processo. A política virou a arte da guerra, né? Como Hannah Arendt diz, né? A negação é o direito a ter direitos. Estamos negando esse direito a ter direito. Direito de cuidar da cidade, direito de fazer política com responsabilidade, direito de construir e melhorar a sua cidade, direito de ser ouvido, direito de falar e de protestar. Eu acho que esse é o espaço que a gente tem que pensar para a Fortaleza nos próximos anos. É um momento difícil, vai ser uma eleição difícil, a descrença é muito grande, as pessoas não estão se sentindo negativas no espaço político, muitas estão se sentindo amedrontadas porque existe a violência do discurso que passa por essa disputa política, mas nós temos que ser fortes. Nós temos que propor algo diferenciado nesse processo. Não podemos repetir as mesmas fórmulas do passado e esperar que o resultado seja diferente. Nós podemos, com a nossa experiência do passado, propor algo novo no presente para se alcançar no futuro. Então, ninguém pensar algo no futuro. Tem que pensar o agora para que o nosso futuro seja melhor. Tem que fazer a história agora. Aí, como historiador que sou, né, que gosto, temos que fazer não só na teoria, temos que fazer na prática, na organização social. Perfeitamente, sabe, professor? As comunidades, cada comunidade é que sabe qual é a sua prioridade, né? Não adianta ter um modelo padrão e aplicar, como o senhor colocou aí, um salvador da pátria, que vai chegar e vai levar a benfeitoria para a comunidade A, B ou C, como se fosse
tudo a mesma coisa, como se fosse a forma de viver fosse a mesma, né? Então é importante lembrar disso, né? Como o senhor coloca, as comunidades têm prioridades diferentes. E aí o Olha, governo tem que agir como mediador, o poder público tem que ser o mediador, né, do recurso que Cleiton, vai ser aplicado de acordo com a necessidade da comunidade. E aí isso nos lembra muito bem a experiência no governo do PT em Fortaleza, que foi o orçamento participativo, onde as pessoas tinham esse poder de participação, tinham vez, tinham voz para, inclusive, direcionar ou sugerir direcionamento da aplicação dos recursos, não é verdade? o Jairo está falando aqui de construção da própria história, né? Você vê o potencial de um Conjunto Ceará com um polo criativo. Qual é a vocação do Conjunto Ceará? A cultura, né? Então, você pode trabalhar do ponto de vista de um polo criativo da cultura no Conjunto Ceará, lá no Centro Cultural Patativo do Assaré, lá no Polo de Lazer do Conjunto Ceará. Você pega a Beira-Mar, é uma região turística, uma vocação turística, a própria cidade de Fortaleza. Você pega outras regiões, você vai ter cada uma vocação. Isso, o poder público tem que estar aberto para discutir com as comunidades, com as lideranças comunitárias, com o movimento político de forma democrática, de forma dialógica. Esse é um dos grandes desafios que Fortaleza tem, além do problema da violência, do problema da pobreza, do problema do desemprego, da crise econômica que está chegando, da informalidade que não está tendo apoio do poder público, precisa ser revisto, dos direitos humanos, dos direitos sociais, né, das minorias dessa cidade, da população jovem, da população LGBT, né, dos estudantes nas escolas, o direito deles participarem das suas organizações de forma livre e organizada, né, sem a tutela de uma autoridade para dizer que eles estão certos ou que estão errados. Esse desafio é uma construção social, é uma construção da história, como disse o Jair do Morro aí, nosso colega, né? Ou seja, nós estamos num debate com a cidade de Fortaleza, uma cidade que está há 8 anos vem sendo massacrada, vem sendo assim colocada de lado, a prefeitura quase não aparecia, quando resolveu aparecer foi durante a pandemia, quando o Hospital do Conjunto Ceará já estava abandonado, que atende o Grande Bom Jardim e parte da Caucaia, né? Ou seja, quando dessa forma, você correndo atrás do prejuízo, você não consegue melhorar a cidade. Você precisa desenvolver um plano estratégico para a cidade. Você precisa de um desenvolvimento que escute a população. Não que seja só econômico, que seja político, econômico, cultural, social, né? Que mantenha as relações das comunidades, que a gente sinta orgulho de participar da cidade, de participar da política, que essa juventude tenha esperança, que não seja só a tragédia da pandemia, ou a tragédia da economia, né, da crise econômica, que seja a esperança de dias melhores, que seja a esperança de construir esse dia melhor hoje, não esperar para que outra geração venha fazer. Este desafio está posto para todos nós, professores, estudantes, jovens, mulheres, grupos de todas as formas que podem pensar a comunidade. Acho que a nossa mensagem como cidadão de Fortaleza, e aí eu me considero assim, embora não tenha sido colocado uma câmera lá uma placa na Câmara de Vereadores, mas considero cidadão que eu moro aqui há mais de 40 anos, deixa eu ver, são 40 anos morando em Fortaleza, né? Desde a periferia, sempre na periferia. Então eu me sinto um cidadão de Fortaleza porque vivo a cidade, cuido da cidade e brigo por ela. E a gente tem que pensar nisso. Um cidadão da periferia de Fortaleza tem que pensar a cidade como um todo. Principalmente para que a periferia de Fortaleza tenha acesso a ela, não tenha o seu direito negado. A juventude do reggae, a juventude do hip hop, a juventude do rock, a juventude do skate, do cross. Ou seja, todas as tribos têm acesso. E quando eu falo de juventude, porque eu sou professor, trabalho há muitos anos com os jovens. E, às vezes, aquele jovem que dá mais trabalho é aquele que conquista o espaço. Eu tenho muitos alunos que eu ainda lembro, que amo, porque eles chegaram a fazer filosofia na UES, ou geografia, ou história. Eu puxo para a minha área, né? Que é a área que eu adoro, que eu gosto muito, que é lecionar. Alunos de escolas particulares, onde dei aula, no Conjunto Ceará, no bairro Bom Sucesso. Estava saudando aqui, para o senhor ficar sabendo, Zé Maria Castro, o Coletivo Dias de Luta, o Wanderson Pereira,
o Jair do Morro, o Renan Ridley também está aqui acompanhando, o companheiro Agostinho, o Braz está aí. E aí eu acho que tudo que o senhor falou certamente é atravessado pela educação, né? E o senhor, como um profissional da educação, tem uma larga experiência no campo profissional da educação, um largo conhecimento também com as suas formações acadêmicas que nós apresentamos aqui. Estamos diante de um descalabro na política de educação do Brasil, fora outras, né, claro, né? Mais uma vez aí a gente está sem ministro da educação, o cara nem entra e mal entra, já sai, né? Já não vai ficar o tal do Renato. E aí o que é que o senhor poderia nos dizer, né, do seu ponto de vista, da sua luta, da sua militância, para essa política de educação nacional que está destroçada, porque o que esse governo fez, inclusive com o apoio do governo golpista do Temer, foi justamente acabar com a política de educação, né? Nós temos aí um desafio muito grande pela frente, que é restabelecer essa ordem, digamos assim, né, diante desse destroço da educação do nosso país. E também queria que o senhor falasse um pouco das nossas políticas de educação aqui na cidade de Fortaleza, por favor. É uma tragédia política esse governo, porque ataca todos os direitos sociais, do básico da Constituição, como saúde, educação, segurança, lazer. Abandona todo o princípio constitucional democrático brasileiro para que a segurança cada um cuide da sua, para que a educação cada um pague a sua, para que a saúde cada um pague. Ou seja, é a privatização de todos os aspectos que garantem os direitos sociais, como saúde, educação e a própria segurança. Ou seja, é um governo que nega a ciência, que nega a história, que é um governo de negacionismos. E não adianta mais a gente ficar no campo da lamentação, porque a educação... Se depender do governo, a única alternativa para eles é destruir tudo que foi conquistado no Estado brasileiro até hoje. Tudo que foi conquistado pelo governo Lula até hoje vai ser destruído por essa política aí. Desde a questão da reforma da Previdência, desde a questão das leis trabalhistas, que aí não é só o Bolsonaro, vem do governo Temer, toda essa questão, e aprofundado no governo Bolsonaro. E isso é dizer, é cada um por si. Olha, vocês estão à própria sorte, o Estado. Para que você bancar um Estado que vai deixar cada um por si? Só para fortalecer o capital financeiro, fortalecer os bancos, os juros da dívida. Ou seja, é um desafio para o povo brasileiro viver a democracia nesse quadro. Então, está acirrado o processo político brasileiro, um Estado que vive uma pandemia, um país que vive uma pandemia de forma monstruosa, que é o Covid-19, que todos os técnicos da saúde estão alertando no mundo inteiro, estão vivendo nos hospitais a crise, estão colocando suas vidas em risco. O governo, nós estamos sem ministro da Saúde, já derrubou 2 ministros da Saúde, continuamos sem ministro da Saúde, ou seja, aí vem na educação, estamos sem ministro da Educação, é uma forma de acabar e fragilizar o Enem. Você tem um governo que está querendo matar a esperança. O que vive para ele é a tragédia. A esperança, ela está sendo morta a cacetadas pelas políticas adotadas por este governo. Por isso que os bolsonaristas reclamam e atacam a gente quando a gente pede o fora Bolsonaro. Mas ninguém está pedindo fora Bolsonaro, não é porque a gente é antidemocrático, não. É porque ele está sendo antidemocrático no sentido de atacar os direitos da população, no sentido de destruir o Estado minimamente, que não é um Estado social brasileiro, mas minimamente social que tinha nesse Estado, está sendo destruído por ele. No sentido de impor uma verdade que ele acredita ser moral e ética, e do ponto de vista econômico, ele provoca um desastre desse na sociedade brasileira. E do ponto de vista moral, o Brasil é visto pelo mundo como se fosse algo que ninguém quer. Ninguém quer, abandonado, assim. Estão desertando, você não pode viajar, porque, bom, não é o nosso caso, que a periferia nunca pôde viajar, né? Tem dificuldade, mas hoje em dia a gente está informado. Tem internet, você pode pegar as informações de quem viajou ou de quem mandou informes pelos jornais, que é só tragédia, né? É só crise de identidade
do país, do Brasil. Né? Então, o fora Bolsonaro hoje é um imperativo, não por uma questão pessoal, mas por uma questão prática. Se o Bolsonaro não for parado, vai aumentar a tragédia social que já começou no governo Temer. Vai continuar esse processo de crise social, econômica, política, cultural. Vamos voltar a um período de barbárie, onde a força vai valer mais do que o argumento, do que o diálogo. Nós, pensando aqui na nossa realidade de Fortaleza, o pessoal questiona, as esquerdas vão ficar desunidas e tal. A questão não é essa. A questão é, o Lula já disse isso lá atrás, na questão, por que não assinou o Estamos Juntos? Porque pensar o Estamos Juntos tem que partir daquele que mais necessita, que é o trabalhador. Para eu pensar todos nós, eu tenho que partir de um ponto concreto, que é a classe trabalhadora, que são aqueles que estão na informalidade, que é aquela população que está na periferia, que é o lumpen, que está abandonado, correndo grave risco aí, às vezes até sem a consciência do perigo que significa a pandemia. Então, esse discurso está em jogo na cidade, está em jogo nas eleições e está em jogo independente de eleições. Está nas redes sociais há 2 anos. A gente só encontra esse discussão nas redes sociais. Tem gente que não aguenta mais nem ouvir a palavra Covid, ou a palavra bolsomínio, ou a palavra petismo. Ou seja, por quê? Porque existe um massacre da discussão no nível mais rasteiro, sem cair no problema de desemprego, que a gente propõe as frentes criativas de trabalho, sem cair no problema de recuperar a cultura da cidade, de dar o espaço para a juventude, para garantir o direito à cidade a estes jovens de periferia. Porque a elite ela tem o direito à cidade garantido. Ela tem dinheiro, ela tem capital. Quem não tem o direito à cidade garantido é o trabalhador. Tem dificuldade porque vai no transporte ruim, lotado. Por causa da pandemia também ele vai correndo risco. O jovem de periferia que tem a dificuldade de acessar, né, às grandes áreas turísticas da cidade. Quando chega lá é muito caro, né? Ou seja, tem que pagar um absurdo por algo que ele não tem acesso. Ou seja, são esses desafios que a cidade de Fortaleza, alguns deles que a cidade de Fortaleza precisa pensar. E a educação, ela pode ser o motor dessa discussão. A educação em Fortaleza tem que pensar a condição concreta. Como é que está a sala de aula? Como é que está a escola? Como é que está a gestão da escola? Como é que está o professor que está dando aula? Sua situação econômica, psicológica, enfrentando nas áreas mais vulneráveis da cidade. São muitos desafios. Aí você vê o sindicato brigando pelo 13º, que não saía. Aí a gente tem que ficar implorando, fazendo manifestação nas redes sociais, para que o prefeito tenha o bom grado de dizer, não, eu vou dar o direito deles. Isso é inadmissível para quem quer mudar uma cidade, para quem quer realmente fazer a diferença na cidade de Fortaleza e no país, no estado. Né? De certa forma, o nosso governador está de parabéns, porque tomou medidas com relação à pandemia, mas a pressão dos empresários para que ele volte atrás é muito forte, mas ele manteve a coragem, manteve o posicionamento. Agora, só isso não basta. O Estado precisa usar o FECOP para garantir o direito à renda básica, para que essa população não corra risco de ir para a rua, para a informalidade. Né? A Prefeitura de Fortaleza poderia utilizar, até o Acris Lucena já usou isso no jornal, propôs isso no jornal, podia utilizar o FECOP municipal, Fundo de Combate à Pobreza no município, para garantir uma renda básica às populações mais pobres da cidade. Ou seja, são desafios, porque se for esperar pelo governo Bolsonaro, a tragédia está implantada. É a barbárie, é a política, é a necropolítica, achar no ambiente, né? É a necropolítica, é a política da morte, é a política do genocídio social, do genocídio das populações pobres, negras, né? E de periferia do nosso país. Meu amigo, eu acho que já está quase encerrando o nosso tempo, mas estou aqui, à sua disposição. É verdade, professor, passa muito rápido o tempo aqui que a gente, né, faz esse bate-papo, eu fico impressionado. Mas, enfim, né, se tem uma coisa que é democrática é o tempo, né? Cada um tem 24 horas por dia, não tem jeito. Mas, olha, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua participação, a sua simpatia, a sua ideia, e as suas ideias, né? E principalmente seu vigor, né? Essa sua coragem de colocar aí o seu nome à disposição para compor junto com nossos companheiros e companheiras essa chapa, que deverá ser uma chapa
vencedora sim, e também, né, desejar que muita sorte na sua trajetória de campanha, que as pessoas que estão aqui, que já declararam aqui apoio, que manifestaram, né, muitos votos de boa sorte aí para o senhor na campanha, que essas pessoas se multipliquem e que o senhor faça uma campanha bonita, como as campanhas que o PT sempre faz a cada eleição, tá certo? Eu gostaria de falar aí nos finalmente. Eu vou concluir bem rápido, agradecer às pessoas que se manifestaram, né, aos companheiros aí do grupo, e dizer para vocês que é a minha história, como professor, como militante da periferia, né? Eu vim da PJMP, das SEBs, né? Vim do movimento hip hop, ou seja, vim da comunidade. Isso faz com que a gente tente manter uma certa coerência, princípios, né? Que a gente consiga pensar a realidade a partir dos de baixo, né? Como diz Thompson, e não dos de cima. É tentar viver a praxis, a relação entre teoria e prática. É não ficar só no discurso, é colocar a mão palmatória e dizer, vamos propor algo diferente, vamos buscar essa diferença, vamos fazer essa história, vamos abrir a porta da luta e da esperança. Dias de luta por dias melhores virão. Obrigado, É verdade. Cristo. Obrigado a todos vocês. Inclusive, lembrei até de uma música aqui do Charlie Brown Jr., que é Dias de Luta, Dias de Glória. Não sei se você conhece, mas é uma música belíssima, tem uma letra que tem tudo a ver com esse momento, inclusive, de que a gente precisa lutar, porque a glória há de chegar, viu? Pois vamos para frente, fora Bolsonaro e viva o PT. Muito obrigado, companheiro. Boa tarde. Até mais.